Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Para quem respira o mundo do futebol, poucas siglas dão tanto frio na barriga quanto o temido LCA, o ligamento cruzado anterior. Romper esse ligamento é um pesadelo absoluto. São meses e mais meses de pura agonia longe dos gramados, uma verdadeira montanha-russa física e emocional que afeta quem joga e quem torce. Mas, olhando bem de perto para os dados clínicos mais recentes da medicina esportiva, tem uma luz muito clara no fim desse túnel. Hoje, a gente vai destrinchar um estudo gigante focado exatamente na recuperação de jogadores de futebol após essa lesão. O grande objetivo aqui é entender de vez os mecanismos exatos, biomecânicos e de rotina que separam uma recuperação frustrada de um retorno absolutamente triunfal. E fica aquela pergunta no ar. Por que será que alguns jogadores voltam voando, rasgando o campo com a mesma explosão de antes, enquanto outros entram numa espiral terrível de dores ou, pior ainda, rompem o ligamento de novo? O que separa o sucesso absoluto do fracasso nessa jornada? A boa notícia é que as respostas para isso não têm nada a ver com sorte, genética ou intuição. A gente está falando puramente de protocolos rigorosos e dados concretos. Para desvendar esse mistério, nosso plano de jogo hoje vai ser o seguinte. Número 1. O desafio de retorno do LCA. 2. A ponte entre a clínica e o campo. No 3, analisando 401 jogadores. O 4 é profissionais versus amadores. 5. O poder da adesão. E para fechar, 6. Vencendo no longo prazo. Bora lá? Começando com o nosso primeiro ponto, o desafio de retorno do LCA e como sobreviver a essa lesão tão temida. Sabe qual é o maior obstáculo aqui? Na maioria das vezes, não é nem a cirurgia em si, por mais complexa que seja. O grande vilão é um abismo perigoso que existe bem no meio do caminho da recuperação. Historicamente, funciona assim. Passa-se meses num ambiente super controlado, planinho, limpíssimo, que é a clínica de fisioterapia. Aí, do nada, o atleta é jogado de volta para a realidade caótica do campo de futebol, que é imprevisível, cheio de trancos e altíssimo impacto. É um choque de realidade gigante. Sem o corpo estar preparado para absorver impacto torto e mudança brusca de direção, a chance de sucesso despenca e a confiança vai para o ralo. E é exatamente aí que entra a etapa 2, a ponte entre a clínica e o campo, o famoso elo perdido na recuperação. Bem no meio desse salto do consultório para o gramado, é preciso uma intervenção super cirúrgica. Não adianta só ficar forte puxando ferro isolado na máquina, sabe? O corpo precisa de preparo neuromuscular para lidar com o caos do esporte. Para fechar a lacuna entre a maca e a grama com segurança, a ciência encontrou esse elo perdido estrutural que muda o jogo completamente. Esse elo tem um nome muito específico, reabilitação em campo, ou FR, que vem do inglês On-Field Rehabilitation. A OFR é essa ponte vital. Basicamente, é o processo de expor a pessoa aos poucos às cargas físicas e táticas do futebol, ainda num ambiente controlado, antes de simplesmente jogar o coitado num treino normal com todo o resto do time. É o segredo central para não só colar o ligamento do joelho, mas também para curar os reflexos instintivos do jogador. Olha só o mapa dessa abordagem estruturada em 5 fases bem pesadas. A primeira, óbvio, é acabar com qualquer dor e inchaço. Ninguém vai para frente sentindo dor. A segunda fase é destravar a perna, recuperar a amplitude de movimento total para dobrar e esticar livremente. Na terceira, a gente busca a força bruta de volta para equilibrar os músculos da coxa. A quarta foca em recuperar aquela coordenação fina. E é só na quinta fase, o retreinamento específico, que essa reabilitação em campo começa para valer. É um roteiro muito longo e exaustivo, que precisa ser conquistado degrau por degrau antes de sequer sonhar em calçar uma chuteira para valer. O que nos leva ao tópico 3, analisando as pistas deixadas por 401 jogadores. Teoria biomecânica é super legal de ler. Mas o que acontece quando a gente coloca isso para rodar em larga escala na grama? Para descobrir isso, um grupo de pesquisadores juntou um banco de dados gigantesco que é como um verdadeiro manual de instruções do que dá certo numa reabilitação. E guardem bem esse número, 401. Não estamos falando de um estudo de caso com meia dúzia de atletas ou de um time só. São 401 jogadores acompanhados detalhadamente dia após dia depois da primeira reconstrução da LCA. Para quem conhece medicina esportiva, sabe que juntar uma amostra desse tamanho para uma lesão tão específica é raríssimo e vale ouro. Ter tanta gente assim envolvida elimina qualquer ruído estatístico. Os padrões que saem daqui são inquestionáveis. Aí o estudo dividiu essa galera toda entre profissionais e amadores. E a linha de largada é bem justa, viu? Os profissionais são um pouco mais novos, na média dos 23 anos, e como tem os clubes bancando a estrutura, vão para a mesa de cirurgia voando, uns 22 dias depois de machucar.
Já a turma amadora encara a dura realidade, média de 26 anos e uma espera de uns 55 dias para operar, porque dependem de sistema público de saúde ou convênios. Essa diferença gigantesca cria logo de cara aquela tensão. Como é que realidades tão diferentes vão afetar a capacidade de voltar aos campos? Chegando agora na parte 4, profissionais versus amadores. É um conto de duas linhas do tempo completamente diferentes. Com pontos de partida tão desiguais, é impossível não querer olhar para os resultados finais. Vamos avançar e mergulhar de cabeça nos dados práticos de performance para ver quem realmente consegue voltar a jogar bola. Pessoal, olhem bem para os números desse gráfico. Juntando todo mundo que fez esse protocolo certinho, a taxa de retorno ao esporte geral foi de incríveis 84%. E não para por aí. A taxa de arrebentar o ligamento de novo ficou cravada em só 10,4%. Dando um pouco de contexto histórico, isso é surreal. Tiveram vários estudos no passado mostrando que quase 30% do pessoal amador simplesmente abandonava a bola de vez depois do LCA. Chegar em 84% de sucesso hoje, sem deixar os números de recaída subirem, mostra que esse método realmente funciona. Mas quando a gente abre essa tabela por nível competitivo, o cérebro explode um pouquinho. É claro, os prós voltam um mês mais cedo, por volta dos 5,9 meses, e cravam 88% de taxa de retorno. A vida deles depende disso, né? Fisioterapia intensiva, dinheiro no jogo. Agora, o que espanta mesmo é o grupo dos amadores. Mesmo esperando muito mais tempo para operar, essa galera consegue uma taxa absurda de 83% de sucesso, voltando para jogar exatamente o que jogavam antes. O que nivelou o campo desse jeito, não importando a grana no banco? E a resposta está no tópico 5, o poder da adesão, o fator oculto que iguala o jogo. Os dados gritaram uma verdade aqui. Não importa se a pessoa tem um salário milionário e uma câmara de oxigênio em casa ou se joga a várzea todo domingo debaixo de sol. Existe um comportamento e não um recurso financeiro que dita o sucesso ou o fracasso de tudo isso. E esse comportamento é disciplina absurda com a reabilitação em campo. Não é mágica. O estudo definiu o que é ter alta adesão a essa fase. Para fazer parte desse grupo, tinha que cumprir requisitos bem duros, fazer no mínimo mais de 11 sessões completas e suadas de transição lá no gramado antes do médico dar alta. E precisava de constância também, bater mais de 2 sessões toda semana. É sobre não faltar, criar volume de treino e ter consistência. Olha o salto que isso dá. Isolando só a galera disciplinada que bateu as metas dessa alta adesão, a taxa de retorno simplesmente voa para 91%. 91% de sucesso voltando no nível exato de antes da cirurgia. Voltar para o nível pré-lesão significa ter a cabeça no lugar para dar aquele tiro de corrida, fazer o pivô, entrar rasgando numa bola dividida sem o instinto covarde de proteger a perna operada. É o joelho e a mente 100% curados. Colocando em termos matemáticos brutos, seguir direitinho os critérios de alta adesão significa ter chances 2,62 vezes maiores de pisar num campo de novo do que a galera que não fez isso direito. A ponte da reabilitação em campo deixa de ser um conselhinho de fisioterapeuta para virar um verdadeiro escudo científico. É literalmente a resposta quantificável para resolver esse mistério. Indo para a reta final, o ponto 6. Vencendo no longo prazo. Voltar a jogar é a metade da guerra. A outra metade, e com certeza que dá mais medo, é continuar jogando sem quebrar tudo de novo. E aqui, o estudo vira um holofote para uma turma que precisa de muito cuidado. Os mais novos, a galera de categoria de base que ainda está formando o corpo. Esse número solitário na tela, 0,23, é um dos maiores troféus dessa pesquisa toda. Explicando de forma simples, essa é a probabilidade da garotada de menos de 20 anos romper o mesmíssimo ligamento de novo se tiverem feito a reabilitação em campo direitinho. Uma taxa de 0,23 é ridiculamente baixa, é uma proteção quase absoluta. A razão por trás disso prova perfeitamente porque esse protocolo não pode ser ignorado. Como os próprios autores cravaram ali, a maior adesão a esse treinamento teve um impacto protetor absurdo sobre os garotos. Quem não faltou e suou a camisa de forma regrada no campo, conseguiu reduzir drasticamente o risco de voltar para a mesa de cirurgia. Foi o esforço repetitivo na grama que reensinou o sistema nervoso a proteger aquelas articulações automaticamente durante o calor do jogo. Eles literalmente blindaram a própria carreira na base da repetição. E é assim que a gente conecta números superclínicos a uma questão pura de resiliência humana. Sim, dar a volta por cima num LCA rompido exige cirurgia de ponta e ciência impecável.
Mas como esses 401 casos deixaram claríssimo, exige suor, repetição chata e uma disciplina blindada. O caminho das pedras está totalmente desenhado na ciência. A transição sistemática no campo é a linha divisória entre quem volta para o pódio e quem desiste. Deixa a gente refletir um pouco sobre o tamanho do esforço invisível que sustenta o futebol que a gente tanto ama. Fica a reflexão e a gente se encontra na nossa próxima explicação. Um abraço.